Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gaspar. Eu estou atendendo a milhares e milhares de pedidos. Bom, na verdade foram uns 5 ou 6 só, mas foram sinceros. Então eu resolvi atendê-los e abrir esse canal aqui para disponibilizar para vocês os áudios das nossas palestras e exposições que nós realizamos na nossa querida Casa Espírita Aprendizes da Verdade. Bom, também vamos aproveitar este espaço, já que ele está aqui, para postar vídeos curtos, trazendo leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez até do próprio Evangelho, das obras básicas da codificação, das obras complementares e também outras obras da literatura que porventura possam agregar para nós refletirmos sobre a vida, sobre o nosso papel nessa vida e também além dela. O canal ficou batizado como Muitas Vidas, Um Só Mestre, fazendo uma adaptação, uma ligeira adaptação no título daquele famoso livro, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres, com a nossa clara alusão ao Mestre Maior, o Mestre Jesus. Esse então é o primeiro vídeo que nós estamos disponibilizando aqui, com o áudio da última palestra que nós fizemos no dia 4 de junho. De antemão, eu já peço desculpas pela qualidade do áudio. Vocês vão perceber que não é uma qualidade muito boa, tem algum ruído no fundo, mas eu acho que dá para aproveitar sim o conteúdo. Espero que vocês gostem. Se puderem me dar um retorno, né, com sugestões, críticas e mais ideias para a gente poder usar aqui, serão muito bem-vindas. Espero que gostem. E o áudio já começa na sequência. Muito obrigado e um forte abraço. Vês, ninguém compareceu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Por isso, se alguém em pena ainda causa a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Boa tarde. Vocês devem estar pensando que o cara não tem vergonha de dar boa tarde depois de recitar um poema desse, né? Mas eu tenho certeza que a atenção de vocês está toda em mim agora. Esse poema, o nome dele é Versos Íntimos. Ele foi escrito por Augusto dos Anjos. Talvez o poeta mais pessimista da língua portuguesa e talvez um dos mais pessimistas de todos os tempos. Ele nasceu em 1884 e desencarnou em 1914. Escreveu um único livro, intitulado Eu. E nesse livro tinha esse poema, que é, de todos os poemas da obra dele, o mais conhecido, Versos Íntimos. E pelo nome, tanto do livro quanto do poema, a gente já percebe que ele buscava colocar em sua obra a introspecção. Eu. Versos íntimos. Ele exteriorizava aquilo que ele sentia. Aquela realidade que ele observava por conta dos relacionamentos que ele teve, por conta de tudo que ele observava na vida. E era uma visão extremamente pessimista. Nesses versos íntimos, então, ele mostra que mesmo as coisas que aparentemente são boas
podem, de uma hora para outra, virar e não serem mais boas, serem más. Podem não. Na visão dele, com certeza elas virariam. Ele viveu então numa época de final de século, início de um novo século. Mudança de ciclo. Mudança de ciclo sempre tem a perspectiva de grandes mudanças. Mudanças para o bem. Mas ele não observava isso. Também aconteciam grandes transformações tecnológicas naquele momento, com a expansão da eletricidade, o início das produções em série. Então as informações, elas corriam em uma velocidade diferente do que antigamente. Então as más notícias, elas se espalhavam mais rapidamente. E tinha-se então uma noção de uma realidade talvez mais difícil do que a anterior, mais dolorosa. E ele refletia isso em seus poemas, num pessimismo. E nós traçamos facilmente um paralelo daquela situação que ele vivia com a situação que nós vivemos hoje. Final de um século, início de outro, perspectivas de grandes mudanças, talvez aqui mais acentuadas, porque nós estávamos na transição não só de um século, mas de um milênio. E aí vem com essa transição uma grande revolução tecnológica, impulsionada pela globalização, pelas redes sociais, pela internet. E aí as notícias também, elas correm o mundo na velocidade da luz. E eu não sei vocês, mas eu já meio que abandonei a vontade de ligar a televisão para assistir um noticiário. Né? Tem um bom tempo já isso. Porque a impressão que dava é que a cada dia uma notícia superava a outra em termos de horror. Né? E isso, quando eu assistia, e ainda hoje, né, quando nós abrimos aí as redes sociais, quando nós não vemos as pessoas extremamente felizes, uma felicidade efêmera e a gente sabe que é falsa, vemos as notícias de tragédias que chamam a atenção e vendem, por isso estão sempre em exposição. E isso me causa, né, que a minha mãe chamava de desacorçoo. Eu achei até que é uma palavra que ela tinha inventado, mas acho que existe mesmo. Desacorçoo é esse desânimo, essa falta de vontade, a falta de ânimo, um pessimismo de que para com as coisas da vida, para com a sociedade, para com nós mesmos. Um pessimismo tão bem vivido e caracterizado no poema de Augusto dos Anjos. E esse pensamento de vibração mais baixa, mais negativa, e essa sensação que eu vou pedir para vocês guardarem, a sensação, até esqueci de falar no momento do poema, aquela sensação que vocês perceberam, tiveram no momento em que eu estava recitando aquele poema. Guardem aquela sensação que vocês sentiram. Então esses sentimentos mais baixos, essas vibrações mais baixas, com esse pensamento mais baixo, eles acabam se retroalimentando e nós não temos quase noção nenhuma, desconhecemos o poder do pensamento. Pensamento não é um conjunto de reações químicas que são desencadeadas em nosso cérebro físico. Não, pensamento não é isso. Para a gente falar, ter uma noção de pensamento, a gente tem que pensar em nós, como nós somos em verdade. Eu já falei aqui algumas vezes, nós sempre falamos isso. Nós não somos um corpo, né, que tem um espírito. Muitas vezes nós falamos, o meu espírito, a minha alma. Não, nós somos um espírito. Eu sou um espírito e eu tenho esse corpo. Esse corpo que serve de veículo, de meio de manifestação desse espírito, desse ser que é dotado de inteligência, consciência, livre-arbítrio. Serve para esse ser se manifestar aqui e falar para vocês.
Então tem um espírito e tem uma série de passagens até chegar no corpo físico. Resumidamente, simplificando aqui, nós dizemos que nós somos compostos, então, por esse corpo físico, pelo corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito, que é uma cópia idêntica do corpo físico atual no qual nós estamos habitando. Esse corpo, ele é fluídico. Ele é feito de matéria, mas uma matéria muito mais sutil, muito menos densa do que essa que nós tocamos. Esse corpo, ele não consegue então nós não conseguimos vê-lo com os olhos da matéria. Nós não conseguimos senti-lo com os sentidos que nós temos no corpo físico. Mas ele está ali. E ele serve de intermediário pelo qual o espírito, o ser inteligente, atua no corpo físico. Então existe o espírito que atua no perispírito, que atua no corpo físico. O pensamento, ele surge no que chamamos corpo mental, que é mais um intermediário entre o espírito e o perispírito. O corpo mental, então, se forma em torno, por assim dizer, em torno do ser espiritual, e ali o pensamento nasce, pela ação da vontade do espírito. Pela ação da vontade do espírito, o pensamento nasce no corpo mental, passa pelo perispírito e se manifesta, aí sim, nas ramificações nervosas, nas interações elétricas do cérebro humano. E aí é emitido, irradiado para o ambiente no qual nós estamos e em torno de nós. E aí, estes pensamentos, eles são de diversas ordens, né? Mas basicamente são ondas, vibrações, fluidos no mundo espiritual. E eles apresentam características como frequência de vibração, alcance, intensidade, força, coloração, luminosidade. E de acordo com a essência dele, ele apresenta essas características. Pensamentos de uma vibração mais baixa, pensamentos negativos, como a cólera, a raiva, a indiferença, o pessimismo, eles se manifestam em vibrações mais baixas. Vibrações mais baixas, ondas mais pesadas, mais grosseiras se tomadas quanto à característica dos fluidos no plano espiritual. Enquanto que os pensamentos de ordem mais elevada, voltados ao bem, ao amor, às boas ações, eles são de uma vibração mais elevada, uma frequência mais alta, são mais luminosos, alcançam maiores extensões. E quando então nós alimentamos em nós determinados tipos de pensamento, nós o irradiamos. Então aqueles pensamentos mais pesados, alimentados por aquele pessimismo que nós apresentamos aqui no início, eles irradiam para o ambiente, e aí, de acordo com a frequência que ele vibra, podem ser estabelecidas então as correntes mentais. Porque, assim como eu, no momento que estou falando aqui, eu estou pensando para falar, vocês estão ouvindo e também estão pensando. E o pensamento de cada um de nós está gerando vibrações, ondas aqui. Então nós vivemos cercados de ondas. Não só nossas aqui, com os nossos, das pessoas que os nossos olhos conseguem ver, mas também de todos os nossos irmãos espirituais. Todos eles também vibrando os seus pensamentos. Então esses pensamentos, quando eles são afins, quando as vibrações são parecidas, eles se somam, eles entram em sintonia. Então aquele pensamento ruim, negativo, é emitido, encontra um outro pensamento ruim, que também está naquela mesma vibração, fortalece e aquilo reverbera em torno de nós. Volta, tudo que emitimos, volta em torno de nós. Então, quando nós caminhamos,
aqui ou no plano espiritual, nós temos em nossa aura o campo de reverberação mental carregado com o tipo de pensamento que nós cultivamos. André Luiz, nos livros psicografados pelo Chico, chamava isso de hálito mental. E aí a gente lembra da palavra de Jesus que nada que esteja escondido ficará, né? Tudo vai ser revelado. É mais ou menos isso. Aquele pensamento que nós temos no nosso íntimo, ele vai ser exteriorizado. Se nós alimentarmos ele com algum tipo de emoção, ele pode ter a ser plasmado no plano espiritual, que são as formas mentais. E vai se revelar, ou nas formas mentais, ou na qualidade da vibração que está em torno de nós. Na luminosidade, na coloração, no aspecto. E aí isso volta, atua então no nosso perispírito e ataca também o nosso corpo físico. Ataca não, né? Influencia também o nosso corpo físico. Nós somos compostos de bilhões, trilhões de células. Cada célula tem a sua função, dirigida pelo aparelho sanguíneo que alimenta e dá as condições para que cada célula execute sua função. Mas também envolto de todo esse fluido que está a nos cercar. Então esse campo mental também atua no corpo físico, modificando o funcionamento das células. E muitas vezes, alterando esse funcionamento, criam-se ali as enfermidades de ordem física. Sim, nós não podemos afirmar que todas as enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, têm origem nesse tipo de vibração, no fluido espiritual alimentado pelo nosso tipo de pensamento. Não, nós não conseguimos afirmar que todas têm essa origem. Até porque também competem para isso a alimentação, o tipo de alimento que nós ingerimos, o tipo de coisas que nós respiramos, as coisas que nós passamos em nossa pele, que tipo de ações nós damos para as nossas capacidades físicas. Tudo isso influencia, mas o pensamento tem também papel preponderante na saúde física, mental e espiritual. Então, muitas das nossas dores físicas aqui têm origem no nosso pensamento, na ação do nosso pensamento que retorna para nós mesmos. Também tem aquelas enfermidades com o objetivo divino do resgate, né, que nós trazemos desde o nascer e que compete a cada um de nós passarmos para expiar, para o resgate e também para provar as nossas capacidades e seguir adiante nossa evolução. Mas nem tudo é coisa ruim, né? Tudo isso que a gente falou, esse mecanismo, eu não sei se vocês lembram, no mês passado eu estive aqui também falando de fé. E eu citei aquela passagem onde Jesus cura os cegos. Né? E eu falei rapidamente desse processo que eu acabei de falar aqui. Quando nós emitimos esse pensamento, ele reverbera. Se ele for negativo, pode causar enfermidade. Mas se ele for positivo, ele também vai encontrar afinidade com aqueles espíritos que estão junto de nós, de uma mentalidade mais elevada, com uma vibração mais elevada, vai criar a sintonia e nós vamos ser realimentados com aquele tipo de vibração. E aí células que estão em um mau funcionamento, as células que estão em um bom funcionamento vão ser potencializadas. E as que estão em mau funcionamento vão ser readequadas, reequilibradas. E aí se dão os processos de cura. E não se esqueçam, nós estamos rodeados a todo momento por esses dois tipos de vibrações. Então, nós precisamos ter um policiamento constante dos nossos pensamentos. Porque quando caímos naqueles momentos de pessimismo, de negativismo, tem um irmão nosso que está ali do lado, às vezes, querendo essa oportunidade para fazer a sintonia e roubar de nós essas energias mais baixas, que as sensações da matéria, os prazeres da matéria fornecem,
para se alimentar, ou também aqueles que querem simplesmente o nosso mal. Então, no momento em que nós caímos, baixamos o nosso padrão vibratório com o pensamento mais baixo, acontece esse tipo de coisa. E aí, é uma impressão que eu tenho, eu acredito que muitos aqui também vão concordar, vão ter essa mesma impressão. Quando uma coisa ruim acontece, nós entramos naquilo, e aí parece que tudo começa a acontecer de coisa de ruim. Entra numa espiral que vai para o fundo. Né? Mas, como eu falei, nem tudo é coisa ruim. Assim como nós estamos rodeados desse tipo de energia, a providência divina também está em toda parte. E mesmo naquele espiral, quando a gente está no fundo ali, se nós pararmos e elevarmos o nosso pensamento em oração, um raio de luz se faça para o mais alto. E aí tudo muda. Porque a providência vai estar ali. E é nesse momento que nós lembramos Jesus quando ele disse lá no Sermão da Montanha: pedi e obtereis. É só bater e vai se abrir. E já está ali. Depende da gente ter essa vontade. Agir com o espírito, pela vontade na ação que gera o pensamento de busca, de pedido. E aí nós seremos atendidos. Por isso que uma oração, por isso que a oração que a Danise fez aqui, aquela leitura inicial dela, nos eleva, nos faz sintonizarmos com essas energias mais superiores e nós somos envoltos numa atmosfera de paz que está vibrando em torno de nós mesmos pela ação dos nossos pensamentos. E daí vem o eu e cita aquele poema. E vocês perceberam que a mudança que foi brusca do momento que ela fez a oração para o momento que eu fiz o poema. Um exemplo prático do poder do nosso pensamento. E aí quando nós viemos num centro espírita, numa igreja, e buscamos o reequilíbrio, aí tomamos o passe, nos reequilibramos, estamos bem, saímos do portão para fora. Primeiro tropeção que a gente dá numa pedra. E aquela espiral volta. Então, assim, invariavelmente a gente vai cair, porque nós estamos aqui aprendendo. E eu caio nisso várias vezes. Então, às vezes parece porque a gente está aqui falando, a gente é imune a isso. Não. Mas aí, ó, eu peguei uma mensagem lá do André Luiz também, que ele fala mais ou menos assim: quando tiver nesses momentos, viu aquela notícia lá, né, que leva a gente para o pessimismo, que leva a gente a ser o Augusto dos Anjos do século XXI. Eleva o pensamento e faça uma oração. Primeira coisa. Aí depois busque uma página, um parágrafo de uma leitura que possa nos conduzir a um pensamento mais elevado. Ouçamos uma música mais calma. Busquemos um ambiente mais propício. Pessoas com as quais nós sabemos que nós podemos ouvir mensagens que nos ajude a construir e enobrecer os nossos pensamentos. Mais do que isso, agir, fazer boas ações. Lembra aquela tarefa que a gente deixa de lado? A gente sabe que tem que fazer. E quando a gente lembra que tem que fazer, a gente se atormenta. Façamos essa tarefa. Muitas vezes é simples. Façamos o bem. Visitemos um enfermo. Prestemos um favor, seja qualquer favor. Perdoemos. Aí já é um pouquinho mais difícil, né? Perdoemos, mesmo que seja difícil. E aí o nosso pensamento muda, a nossa irradiação ao redor muda, as sintonias que nós fazemos no mundo espiritual muda. E nós conseguimos até mesmo, pelo efeito desses pensamentos, construirmos em nós a saúde do corpo físico. Mantê-la
e melhorá-la. Ao homem. Esse eu não consegui decorar. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Quem adivinhar o autor ganha um copinho de água fluidificada. Quem? Ninguém? Emmanuel. Quase. André Luiz. Não. Eu vou tomar o... Não. Também não. Eu vou tomar o copinho. Augusto dos Anjos. Você? Augusto dos Anjos. Esse em espírito. Esse poema foi psicografado pelo Chico e publicado no livro Parnaso de Além Túmulo. Eu não sei precisar exatamente quando que ele foi psicografado. Foi o primeiro livro, exatamente, o primeiro livro psicografado. Eu não sei, ele foi, eu li hoje, ele foi escrito entre 35 e 50 e alguma coisa, se não me engano. Então esse poema ele foi escrito nesse momento. Augusto dos Anjos, como eu falei no começo, ele desencarnou em 1914, com 30 anos. Vítima de pneumonia, exatamente. Então veja, ele vivia cercado naqueles pensamentos, exteriorizando aquilo naquela obra. E aí 2 anos depois de publicar aquele poema que eu falei no começo, ele desencarna, vai para o plano espiritual, tem uma recuperação muito... A percepção dele era muito aguçada, né? Então ele tem uma recuperação rápida. Cerca de 20, 30 anos depois do desencarne, ele escreve esse poema. O título já é o contrário do primeiro, né? Ao homem. Primeiro era versos íntimos, era interior. Agora não, ele está dedicando àqueles que estão ao seu redor, a todos nós, a toda a humanidade. E ele faz aqui tudo isso que a gente falou nesse poema. Tu não és força neurica somente, neura dos neurônios aqui na cabeça. Não, é muito mais do que isso. É a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente colocou na matéria, colocou na carne. Está temporariamente habitando esta carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas. Então aquilo que a gente falou aqui das ações do corpo, que a gente assimila, né? Tem aqui a sua criação no pensamento, nas ações psicológicas, nas células primeiras da existência. És um ser imortal, psíquico, né, da geração do pensamento e da atuação dele no corpo físico, com ponto ruim, ponto negativo, positivo e negativo. Nós vamos relembrar de novo a palavra do Cristo quando ele disse para os apóstolos e para todos nós, os seus discípulos daquele momento e nós, os discípulos deste momento, que tentamos ser, né, ele diz: no mundo tereis aflições. É inevitável. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mesmo diante de todas as dificuldades, de todas aquelas notícias que a gente comentou aqui, não caiam no desacorço, no desânimo. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse venci o mundo dele dá margem para a gente falar mais uma palestra inteira aqui, né? Que não é o vencer militar, mas é o vencer de passar por todas as fases da evolução, de todas essas dificuldades. E ele só nos orienta então a ter bom ânimo, que a gente vai conseguir fazer isso também. Nosso muito obrigado.